E aí, pessoal, a gente vai hoje conversar sobre literatura. Literatura é algo que faz a gente pensar imediatamente na ideia da arte, né? É uma expressão artística. A literatura, desde muito cedo, acompanha o ser humano nas suas expressões. É uma necessidade humana fazer arte. Essa arte tem alguma função, né? Ela ajuda a organizar o mundo do ser humano, ela ajuda a organizar os sentimentos, os pensamentos e dá expressão a coisas que estão no mundo do ser humano, nesse mundo emocional, e que não exatamente a gente consegue falar com racionalidade, né? Então a arte, de modo geral, ela existe para dar curso à expressão, à criatividade, a essa ânsia do ser humano por ele mesmo e pela vida. Tá filosófico o negócio, mas não é tão difícil assim. Na verdade, a literatura, ela não existiu só. Quando a gente fala em literatura, a gente pensa em livros, né, textos escritos. Na verdade, a literatura existe bem antes mesmo de os textos escritos existirem. Como assim? E como é que era, então? Na verdade, a literatura pode se manifestar no que a gente chama de forma oral, transmissão oral dos textos. Então, alguém inventa uma história, dá uma forma para aquela história e transmite oralmente. Nossa, são tantas narrativas, tantas histórias que a gente conhece hoje, que vê transportadas para o cinema e que surgiram assim, se propagaram inicialmente na forma de tradição oral. Quer um exemplo? Se você viu Troia, por exemplo, o filme, sabe que essa história foi contada por Homero, um grego, né? Um poeta grego, na forma de versos, no livro que se intitulou Ilíada, que contou a história da guerra de Troia e dos grandes feitos de Aquiles, um grande guerreiro quase invencível. Essas histórias todas circulavam ali na Grécia na forma de literatura oral. Até elas ganharem registro escrito, demorou um pouquinho. E aí há quem duvide se o Homero criou essa história ou se elas foram inventadas realmente pelo povo, por algumas pessoas, e ele só reuniu as histórias, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. Se foi ele que inventou ou se ele só reuniu essas histórias, a gente não vai saber. Mas é fato que existe a literatura oral. A literatura dos nossos índios aqui no Brasil se propaga por via oral também, porque as línguas indígenas são ágrafas. O que quer dizer isso? Ágrafas. A de negação, grafo de escrita. São línguas sem escrita. Mas isso não impede que a literatura exista. Então, estão aí os cantadores, né, de todas as eras, da antiguidade, da atualidade. A gente tem os cantadores nordestinos que criam muitas vezes as suas histórias e cantam essas histórias. Nesse sentido, a música é um elemento muito importante, porque casa com a poesia para facilitar a memorização, a propagação. Quem lembra, por exemplo, da música Faroeste Caboclo, né, do Legião Urbana? Quem curte Legião Urbana conhece Faroeste Caboclo. Tem uma letra imensa, uma coisa absurda, 11 minutos parece de canção, se não me falha a memória. E como é que as pessoas cantam isso? Como é que elas sabem direitinho a letra? Pela repetição e porque tem o auxílio da melodia. A melodia ajuda a gente a memorizar coisas. Todo mundo sabe que quem tem que memorizar umas coisinhas, se você pegar aquele conteúdo, às vezes o conteúdo da matéria, você colocar numa música, faz uma paródia, fica mais fácil de memorizar e de você estudar. Claro, a gente gosta e valoriza o entendimento, mas é claro, de vez em quando tem uma matéria ou outra, um conteúdo ou outro que você tem que ter de memória. Faz uma musiquinha, você memoriza tudo. A literatura era casada com a música e foi casada com a música durante um bom tempo. Depois eu vou contar essa história um pouquinho melhor para vocês. Então, o que é a literatura? A literatura é arte. É arte. Logo, não é a função dela, abrir essa dimensão artística da criatividade, da inventividade. A literatura não tem função de informar. Ela não está preocupada com a informação objetiva. Ela está preocupada com esse mundo da expressão mágica.